Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Minha gente, 23 de setembro, olha só. Eu falo com frequência aqui, né? Na velocidade implacável do tempo. Aproveita essa vida, ela é maravilhosa, vale a pena viver. Percalços existem. Mas vamos administrando, pulando os cavaletes. A vida é uma gincana, minha gente. Tem que saber atuar nessa gincana, tá bom? Que vale a pena. Respeita a Covid, a pandemia, por favor, porque ela está presente e abatendo. Então te liga, faça a sua parte, responsabilidade absoluta, né? Protocolos, máscara, álcool em gel, essa coisa toda, aglomerações, nem pensar. E vamos ver se lá em dezembro a gente tem uma condição, Natal, Ano Novo, já ir passando para janeiro, fevereiro, férias. O pessoal tem uma condição de ficar mais próximo, né? Não aglomerações, evidentemente, mas as famílias confraternizando, um pouco do corporativo, no ambiente social, tudo dentro de critérios legais, tá bom? Aí a coisa vai funcionar e a gente vai se livrando dessa maldição que invadiu o planeta Terra. Vamos adiante, passando pelo esporte e pelo futebol, antes dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafari, 86 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Nós temos futebol, Campeonato Brasileiro, onde a dupla Grenal estará presente, evidentemente. O Internacional enfrentando o Bahia aqui no Beira-Rio, os baianos, e o Grêmio indo a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Parada, não é fácil jogar com os paranaenses lá, mas o Grêmio vem de uma performance aí, venceu o Flamengo e tal, tá, parece que o seu veterano, Luiz Felipe Scolari, deu uma ajustada ali, né, teve tempo para dar uma administrada no elenco, muita gente sendo buscada a responsabilidade dos atletas, tem muita gente aí que custa muito caro para o clube e não joga, é muito estiramento, muito dendém, muito dodói, e aí a coisa não funciona. Só receber contra-cheque não dá, tem que jogar. A atividade sua é profissional, qual é que é? Ah, eu sou atleta de futebol, sou... Então, muito bem, jogue, por favor, não te encolhe, né? Porque senão a folha de pagamento fica desse tamanho e o resultado, ó, desse tamanho, tá bom? Então é o que tem que fazer. Vilmar Govinassi, qual é a tua expectativa aí para o final de semana aí? O seu clube, o Esporte Clube Internacional. O Esporte Clube Internacional que vai jogar então nesse domingo no estádio José Pinheiro Borda, mais conhecido por Beira-Rio. Então é um jogo bonito, porque o Internacional está em sétimo lugar. Então está ascendendo lá para o grupo G6. O Bahia, que veio de um empate com o Red Bull, está em 15º lugar. Tem risco de cair, vai ser um jogo bem disputado, vai ser um jogo bonito. Dizem os estatísticos que a hipótese é de 48% pró-internacional e 36% de chance para o Bahia. Vamos ver, o Internacional tem algumas ausências aí, tem Moisés, que está com problema de suspensão de cartão, um outro está expulso, tem lesionados, Lindoso é um deles, não é? Então vem de problemas assim de plantel, não é? Mas vai ser um jogo bonito, vai ser um jogo disputado, o Bahia não vem para brincar naturalmente, e o Internacional vai ter que se arrumar, principalmente com a parte de ataque, porque eu estou vendo muito pouca eficiência no ataque do Internacional. Tudo bem. Ramiro Rosário. Primeiro, boa noite a todos. Sabe que eu já tenho um carinho aqui, Silvas, pelo Govinatsky e a recíproca de outros carnavais. Né? Tenho um carinho por ele, mas eu não imaginava uma análise futebolística tão qualificada. Ele trouxe números estatísticos. Não, é uma enciclopédia, é uma baça. Estatística. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Eu quero perguntar quais são as estatísticas do meu Grêmio se afastar de vez da zona de rebaixamento aí. Não, são boas, faltam muitas rodadas ainda, faltam 16 rodadas ainda. Tá? O Grêmio tem chance, sim. O Grêmio tem o time arrumado, tem o Filipão. Não é? A única questão assim, do Grêmio, e aí eu vou fazer um julgamento que pode ser contestado, não é que eu acho que o Grêmio estava mal acostumado com o seu treinador, Renato. O Renato fazia e acontecia no Grêmio. E com o Filipão não tem isso aí. Não é? Renato segue sendo hoje ainda o gremista mais faceiro do Brasil, né? Com certeza. Ele está faceiro lá, né? O bolso cheio. E ganhando, né? Na praia. Na praia, jogando. Eu gosto do Renato, não posso. Mas enfim, tá? Eu só para enfatizar, eu sempre achei que o Grêmio, a direção do Grêmio, cometeu um equívoco ao endeusar muito o Renato. Perfeito. Eu acredito também que o Felipão agora
como disse o Silvas aí na abertura, parece que se endireitou e tenho confiança sim no Grêmio, tenho confiança no Felipão e espero que a gente consiga se livrar desse mau ano aí no nosso futebol tricolor. Muito bem. Bruna Razeira, colorada, lá de casca. Eu sou uma colorada fajuta, já deixo assim, de início aí, já me perdoam pelos meus equívocos no futebol, mas eu agora acompanho muito mais o Grêmio do que o Inter, apesar de ser colorada, porque tenho um namorado gremista, mas eu achei interessante uma campanha que o Filipão vem fazendo, e aí ressaltando a importância do extra-campo, né, de tratar o psicológico, de tratar o preparamento extra-quadra, né, porque o jogador se preocupa muito com o corpo físico, com preparação física, e aí vem o Filipão, né, num estilo bem, assim, a moda antiga, ele trouxe um filme e que retratava, né, o ninho das águias, algo nesse sentido, e aí se trouxe para esse time que agora parece que ressurgiu das cinzas, né, um espírito de equipe. Me parece que esse trabalho psicológico vem surtindo efeito e se vê isso dentro de campo, né? Então, independente de ser colorada ou ser, né, do co-irmão, falando do co-irmão, o importante para mim é que o Inter ou o Grêmio, sendo do Rio Grande do Sul, fiquem bem na foto, né? Que aí lá em casa qualquer um dos dois fica feliz. Então, eu acho que ressaltar esse trabalho que vem sendo feito pelo Felipão e que eu acho que o Renato tem aquele futebol mais malandro, assim, e que até na partida agora que eles perderam pro Flamengo, ele, apesar de ter perdido, né, o Flamengo perdeu pro Grêmio, ele se deslocou até os jogadores do Grêmio para conversar e, né, num clima festivo. Eu, se fosse jogadora do Flamengo, honestamente, não teria gostado muito desse entrosamento, mas é o Renato e ele banca o que faz, né? Então, eu acho que ele tem essa licença poética para fazer isso e todo mundo já conhece ele nesse estilo. Então, enfim, né? Colorada que sou, reitero o que o José disse, né? Mas é bem exatamente isso aí, Silvas. É o heterodoxo versus ortodoxo. Filipão é ortodoxo e o Renato é heterodoxo. Gringão de Caxias, ele é de Passo Fundo, mas assim, vamos pensar um gringão de Caxias, pé e pé, passe e passe, e aí do outro lado um malandro de Guaporé. Que os dois são meus vizinhos lá. Mas Tudo ele tem na Grande carioca. Casca? Tudo pertence à Grande Casca, ali no quilômetro quadrado da Grande Casca. Região metropolitana de Casca. Exato. Muito bem. Mas Nós estamos falando de desportistas, de atletas de futebol, de clubes de futebol. Vamos falar um pouquinho de Ayrton Bernardoni. O Bernardoni hoje circulou muito na nossa atividade do nosso... Na rede social do Atividade. Sim, mas achei muito interessante ele à margem das ondas ali, né? Ficou muito bonito. Porque o Bernardoni sempre disse, inclusive ele trouxe várias vezes, porque ele comenta aqui no programa há muito tempo, né? Desde o tempo da Guaíba. E o Bernardoni, ele sempre disse que tinha as pernas mais lindas do Brasil, porque ele tinha as pernas mais bonitas que as do Emerson Leão, goleiro, Leão. Foi da seleção, do Grêmio e tal, o Leão. Mas agora surgiu uma história que ele está polivalente, ou seja, o Bernardoni, e que os grandes amigos dele no futebol, na arbitragem, eram o Margarida e o Armando Marques. É comprometedor, sem dúvida, né? Esse filmezinho que rodou hoje nas redes sociais aqui do Atividade, era o Bernardoni correndo às margens do mar e saltitando. Acho que tinha mãe d'água por ali, alguma coisa, né? Que ele saltitava do lado. Não, tá aqui, ó. Tu pode até dar uma olhadinha. Olha ali. Coitado do Bernardoni. Não, mas ele tem medo de mãe d'água, eu acho. Mãe d'água, né? Ou de molhar os pés. Tá com conga, parece. E apareceu um Silvas aí no Muito Bem, vamos adiante. Muito bem. Né? Vamos adiante. Vamos adiante. Bem. Mas o Bernardoni, eu acho que realmente... então eu não completei. Ele trazia um pôster dele, fardado de árbitro, né? E com aquelas canetas. Com as belas pernas. Belas pernas. Eu achei que as pernas mais bonitas do Brasil fossem da Ana Hickman, não é? Não, é do Bernardoni. Concorrência aí. Vamos adiante, minha gente, dizendo que nós estamos aqui falando de Banrisul, o grande banco do Sul, né? Olha aqui, minha gente, esse banco ele tem taxas civilizadas e ajuda todos nós, né? Correntistas, pessoa física, pessoa jurídica, na hora que precisamos, né? De um recurso financeiro ou para prosperarmos, né? Aumentarmos o nosso negócio, ou comprarmos uma nova casa, uma troca de casas, de apartamentos, de veículos, né? Enfim, reformas, enfim, seguros, tudo. Os produtos do Banrisul são maravilhosos, como eu digo sempre, com taxas
mínimas, né? Dentro do mercado, ele oferece as melhores taxas, ou seja, taxas civilizadas. Aproveite as vantagens do crédito civilizado, não, consignado, porque, minha gente, vale a pena. É o grande produto que oferece o Banrisul, o grande Banco do Sul, veja aí. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Daí do Banrisul nós vamos falar do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né? Comandado lá pelo João Tumeleiro, que está sempre fazendo maravilhas, né? Gastronômicas aí. O João Tumeleiro que trouxe lá da Serra, lá de Bento Gonçalves, o Armazém do Queijo Empório Gourmet para Porto Alegre, que tem a sua matriz lá em Bento Gonçalves. Lá em Bento Gonçalves é exatamente na rua Júlio de Castilhos, 563. O telefone lá é o 54 34 53 7107. No Armazém do Queijo você encontra aí a fachada, essa fachada. Vamos nos despedindo dessa fachada aí, tá? Mais um pouco e a clientela do Armazém do Queijo terá grandes novidades em breve aí, né? Com as novas artes de João Tumeleiro Neto, que vai trazer, assim, maravilhas para a sua clientela. Lá você encontra no Armazém do Queijo camarão, pato, marreco, salmão, espumantes, champanhe, cestas para presentes, pratos prontos, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, tudo de bom, massas italianas, tem umas lá que são para comer ajoelhado, saborear espetacularmente. Então, te liga com o Armazém do Queijo, Empório Gourmet, ali na rua Murilo Furtado 254. Murilo Furtado 254, em Petrópolis, o estacionamento em toda a quadra, segurança, tranquilo, aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechados. Olha aqui, o prato da semana é daqueles maravilhosos, como sempre, né? Mas esse aqui é um dos que eu mais aprecio. Então, desde que os pratos de sexta-feira voltaram, são um sucesso de vendas e, por esse motivo, o delicioso fettuccine verde com iscas de filé mignon ao molho gorgonzola será servido novamente nesta sexta-feira, dia 24 de setembro. Gostou? Quer mais? Reservas. Se liga, anda rápido. 98 020 7107 ou pelo telefone fixo 51 3392 0085. Presta atenção, o prato dessa sexta-feira será sempre para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá após as 14 horas, o que vale também para quem vier retirar na loja. Quanto custa este fettuccine verde com iscas de filé mignon ao molho gorgonzola? Ele custa R$ 65,00 o prato, o qual serve 2 pessoas. Então, daria R$ 32,50 por pessoa. É delicioso, saboroso demais. Então, se liga com o Armazém do Queijo Empório Gourmet, com esse prato maravilhoso para sexta-feira, após as 14 horas, ali na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. O WhatsApp lá é o 98 020 7107, o fixo é o 51 3392 0085. Tem teleentrega civilizada, seu produto chega perfeito no seu domicílio quando você pede via teleentrega. Assim funciona o Armazém do Queijo Empório Gourmet, comandado por João Tumeleiro Neto. Muito bem, vamos adiante. Falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar, sem conservantes, é a bebida de todas as estações. Ele é suco de laranja, suco de uva, ele é exatamente 100% natural. Olha aqui, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Sucos Petri que está nesta bancada, todos nós aqui, os nossos comentaristas fixos, os nossos convidados, sempre degustando Sucos Petri. Há 28 anos, quase 29, agora em janeiro, Sucos Petri na nossa bancada. O primeiro anunciante desse programa, exatamente essa empresa top de linha, Sucos Petri. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido, que é a bebida de todas as estações. Uva laranja, 100% natural, Sucos Petri. Muito bem. Ramiro Rosário, viu o senhor na tribuna da Câmara Municipal de Porto Alegre, sempre eloquente e sempre realizando trabalhos extraordinários para a nossa comunidade, que vão de encontro à expectativa do eleitor e da comunidade, evidentemente, que sempre quer a prosperidade da sua cidade, né? Nós temos hoje um governo municipal que está encantando a todos aí, comandado pelo Sebastião Melo, com um belo secretariado, e temos uma Câmara de Vereadores, eu não vou dizer unanimidade, mas um elenco muito bom desses representantes da nossa comunidade na Câmara, com trabalhos eficientes como o seu, que é um exemplo.
Os parabéns. Obrigado, Silva. Sempre aumenta a minha responsabilidade. Sem né? dúvida, sem Sempre dúvida. aumenta a responsabilidade. A sua manifestação na tribuna foi muito interessante e eu queria que tu traduzisse para o nosso telespectador. Hoje eu acho que a manifestação que o Silvas menciona aqui, até quem nos acompanha aqui pode verificar nas redes sociais, diz respeito ao tema principal dessa semana na Câmara de Vereadores, que foi ali uma cobrança muito forte em cima do Executivo sobre o atraso nas obras de revitalização da nossa usina do gasômetro. A usina do gasômetro, que é um dos maiores símbolos de Porto Alegre, que iniciou o seu processo de revitalização ainda em 2015, com um projeto que foi apresentado e com recursos da Confederação Andina de Fomento, a CAF, que é um banco que também é responsável por ter financiado grandes obras da nossa cidade, como o trecho 1 da Orla do Guaíba, e esse processo transcorreu, né, passou pelo governo passado, pela gestão do prefeito Nelson Marquesão, onde se reduziu, inclusive, o valor para que se pudesse ajustar o orçamento devido, e agora houve aí uma série de questionamentos sobre aditivos contratuais para que se possa finalizar a obra da usina do gasômetro. E a minha manifestação ela foi muito no sentido de que a gente possa também colocar o dedo na ferida e lembrar que projetos mal feitos é a grande chaga do poder público, não apenas na nossa cidade, mas no país inteiro, mas muito especialmente na nossa cidade, né? O poder público ele planeja muito mal no país. A gente acaba aí muitas vezes planejando por um período muito curto, eu até brinquei, né? A gente planeja por um ano e aí temos uma obra que acaba demorando a sua execução por 10 anos, porque já nasceu torto o projeto, o termo de referência. E a gente deveria, na verdade, fazer justamente o contrário, né? Quem sabe planejar por um período muito maior e aí sim ter uma execução de obra muito mais rápida, diminuindo os danos, os prejuízos que uma obra naturalmente causa na vida da cidade. Porto Alegre, com as obras da Copa, virou um canteiro de obras a céu aberto e que, na verdade, se transformaram em feridas abertas na cidade de Porto Alegre. Feridas essas que muitas, inclusive, ainda estão abertas. As obras da Tronco, por exemplo, é um exemplo, né, que ali não houve um planejamento adequado, inclusive para a remoção de famílias, e até hoje lá nós temos, além de problemas com as empresas que não conseguiram, inclusive, muitas delas darem seguimento às obras porque não recebiam, e aí obviamente não pagavam seus fornecedores, não tinham condições de pagar seus colaboradores, acabaram algumas delas até mesmo fechando, e há também imbróglios jurídicos de ações judiciais, né? A Bruna certamente sabe, né, e o Govinatsky também, né, o quanto isso impacta também na execução de uma obra. E a minha menção, Silvas, Sim. na tribuna, diz respeito, bom, já temos o diagnóstico, o poder público planeja muito mal. E qual é que é a solução? O que nós, como porto-alegrenses, podemos fazer para que esse tipo de situação não aconteça mais na nossa cidade? E aí eu fiz a menção ao nosso pacote contra a corrupção, que foi aprovado no ano passado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Eu sou autor deste pacote, que nos seus 98 artigos aí traz uma série de mecanismos de combate efetivo às irregularidades, à corrupção, mas também aprimora a fiscalização e o planejamento do poder público para grandes obras na nossa cidade. Nós fixamos lá, no seu artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 12.860 do nosso município aqui, que é o pacote contra a corrupção, dizendo que todas as obras acima de 5 milhões de reais em Porto Alegre deverão constar no momento do edital, ou seja, deverá ser feito um planejamento do poder público com antecedência, apontando como aquela obra será mantida, como será feita a sua manutenção pelo período de 10 anos. Isso promove uma discussão da prefeitura, do governo com a sociedade muito grande, até mesmo para saber se determinados tipos de equipamentos ou materiais são realmente os mais adequados para que se pudesse colocar naquele empreendimento. E na usina do gasômetro é um bom exemplo disso. Se nós tivéssemos, talvez, com a vigência do nosso pacote contra a corrupção e que exige maior transparência e também detalhamento dos projetos básicos para se fazer uma licitação, uma contratação de uma empreiteira para uma grande obra dessas, talvez nós não tivéssemos tido aí a necessidade de grandes aditivos e o atraso que infelizmente aconteceu. Perfeito. E Govinatsky? Bom, essa é uma área que a gente gosta de debater, gosta de discutir, porque trata justamente
da aplicação dos recursos do contribuinte. Muito embora as colocações do vereador Ramiro Rosário, o que se vê neste governo atual é uma grande entrega de obras de todas as naturezas. E mais ainda, o que se vê também neste governo atual é uma seriedade muito grande, e contemplando inclusive o pacote anticorrupção, onde não há absolutamente nenhuma hipótese de levantar suspeitas sobre os trabalhos que são executados por todas as secretarias. O secretariado tem se reunido, e isso eu falo por conhecer do lado de dentro, tem se reunido basicamente assim 2 vezes por semana, quando não mais, porque mesmo que não seja em grupos com todos os membros do secretariado, mas em pequenos grupos, em grupos específicos, justamente para tratar das entregas e para tratar da transparência, para tratar do aspecto anticorruptivo, que lamentavelmente acontecem em algumas administrações públicas. Porto Alegre tem sido bastante, não só coerente, mas zelosa nas últimas administrações no que diz respeito a não ter corrupção em suas gestões. E mais ainda, o que está agora sendo preparado pelo governo atual é justamente após as entregas dessas obras, e como muito bem disse o vereador Ramiro Rosário, ainda tem muitas obras para serem entregues à população, está se tratando de projetos para novas obras, para novas entregas, para novos atendimentos de necessidade dos munícipes. Então, uma cidade como Porto Alegre, um município como Porto Alegre, com a dimensão que tem, com a população, mais de 1,5 milhão de habitantes, 1.700.000 habitantes, basicamente. 1.460. 1 milhão quanto? 1.460. 1,5 milhão. Então, arredondando. Isso. Então, porque tem toda a população da região metropolitana que transita por aqui. Então, é um desafio muito grande, primeiro ano de governo, que ainda nem completou, estamos aí finalizando o mês de setembro, são 9 vezes 3, 27, vamos lá, 270 dias de governo. Então, o que eu quero dizer é justamente assim, o desafio é muito grande, Porto Alegre tem muitos problemas que foram se acumulando, questão de transporte, questão do comércio. O comércio ambulante é um grande problema. O comércio ambulante é um grande problema que tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido com planejamento, obviamente. E isso está sendo realmente atacado nesta gestão e, repito, sem corrupção. Perfeito. Bruna Razeira. Ramiro, assim, uma pergunta de alguém bem leigo que estaria te assistindo lá e tentando entender. Como é que se quantifica esse período? É a prefeitura que estabelece quando lança uma licitação para uma obra, olha, essa obra tem que ser terminada em tanto tempo? Ou é o vencedor da licitação que apresenta o projeto com um prazo determinado? Como é que funciona? Porque eu entendo essa tua colocação da lei, da anticorrupção, é isso, né? Mas aí, tem um prazo estabelecido? Como é que funciona isso? Tem sim. Sempre que vai se lançar uma obra pública, uma contratação, um edital, o que é o edital? O que é o processo licitatório? Talvez nem todos saibam disso, é importante a gente deixar claro. O poder público ele não pode ir na esquina ali e contratar quem ele quiser, para comprar uma lâmpada ou para construir uma grande avenida. Ele precisa fazer o processo licitatório, uma lei a qual, inclusive eu sou muito crítico, a 8666, eu acho que ela tem uma série de percalços ali que ela engessa o bom gestor e acaba o mau gestor segue, enfim, fazendo irregularidades, senão nós não teríamos tantos casos de corrupção no nosso país desde a promulgação da lei de licitações de contratos, mas o processo licitatório, ele lança ao mercado um projeto, diz, olha, esta obra aqui deverá ser feita com tais equipamentos, com tais tipos de material, ela precisa cumprir este cronograma e estabelece sim, Bruna, um período para a sua conclusão. O que aconteceu no caso da usina do gasômetro, e assim como aconteceu também em outras obras da nossa cidade, muito especialmente as obras da Copa, foi um mau planejamento, um edital com falhas, um edital que não previu talvez
tudo aquilo que deveria constar desde o início do seu termo de referência, do projeto básico, para evitar problemas. Um caso famoso aqui, sempre cito ele como exemplo, né? Nós temos as trincheiras da terceira perimetral, por exemplo, também obras da Copa. Né? Na Anita Garibaldi não foi feita ali uma sondagem adequada do solo. Né? E aí se descobriu lá uma pedra, uma enorme de uma rocha, que poderia ter sido feita um detalhamento e uma sondagem, de fato, no momento do lançamento ali do projeto, enfim, né? Ou até mesmo um outro modelo de contratação que nós temos aí mais recentemente, aí é uma outra lei, não é a 8666, que Porto Alegre tem já um conjunto de obras de combate ao alagamento, as obras de macrodrenagem do Arroio Areia, que seguem o regime diferenciado de contratação. E aí sim, Bruna, aí o empreiteiro assume a responsabilidade, o risco, e evita com que nós tenhamos aditivos, sejam eles aditivos de custo ou até mesmo de tempo. Então, nesse caso, só para esclarecer, obras da Copa, atraso, responsabilidade da prefeitura e não do empreiteiro que contratou, que licitou. Depende, houve os dois casos. Tá. Nós tivemos, infelizmente, as duas circunstâncias acontecendo na nossa cidade. Mas, basicamente, as obras da Copa elas foram muito mal planejadas. Nós tivemos ali uma série de problemas de projetos. O próprio Tribunal de Contas classificou os projetos das obras da Copa como anteprojetos, de tão simplórios, de tão mal feitos, e acabou isso ocasionando um efeito em cascata, e muitas empresas não conseguiam cumprir com aquilo que estava ali contratado. Era feito pedido de aditivo, às vezes daí dentro da prefeitura também se negava o aditivo, não pagava a empresa, e aí ficava uma bola de neve, a empresa não conseguia pagar seus fornecedores, não pagava os seus colaboradores, algumas delas quebraram no meio do caminho, abandonaram obras e ficaram paradas. Esse é um exemplo também de outra trincheira, que é a da Cristóvão Colombo, que chegou a ficar quase 90% concluída por vários meses, e ela lá parada, fechada, porque a empresa havia abandonado a obra. Enfim, é o drama do poder público, por isso que a gente precisa planejar melhor para executar com mais eficiência. Só para ilustrar um detalhezinho que às vezes passa desapercebido também, né, que é a competição. Quando os licitantes, as empresas que se dispõem a fazer a determinada obra, vão para a competição, o preço, né, elas vão baixando o preço. E ganha quem tem o menor, quem apresenta o menor valor. E muitas vezes esse chamado mergulho, não é, faz com que a empresa, por uma razão que muitas vezes não se sabe nem dimensionar ou avaliar por que ela mergulhou tanto, talvez seja para querer ficar uma bandeira, para ter um certificado de atestação técnica, né? Porque todas as licitações exigem atestações técnicas, acervo, como se fala, né? Eles mergulham. O que acontece? Eles não conseguem concluir a obra porque falta dinheiro. Aí vem aquilo que o vereador falou, pedido de aditamento. E esse pedido não sai, porque tem limites também, toda a lei ela é engessante, a lei é muito engessante. E aí a empresa vem à falência, aquela obra para, ou então entra uma discussão judicial. Quer dizer, tem uma série de situações, né, que o poder público, obrigatoriamente, a lei do poder público é diferente da nossa lei civil. A nossa lei, o que não tem, é permitido. Na lei que rege a administração pública, só é permitido o que está escrito. Só é permitido que está escrito. Se não tiver escrito, não é permitido. Então, essas situações todas, é um termo de referência mal elaborado, é uma atestação que não foi pedida e a empresa não tinha competência para aquela obra, é um valor que ficou subdimensionado, muito embora tenha lá um cálculo de coeficiente para efeito de execuibilidade, mas isto muitas vezes aceita, e a lei prevê a aceitação de um termo de responsabilidade como execuível pelo preço que apresentou, muito baixo, mas ele apresentou aquele termo, então tem que ser aceito pela administração. Então tem vários fatores que levam para problemas nas obras públicas. Exatamente, exatamente. E na nossa casa, nem sempre a gente vai querer o mais barato, correto? A gente quer aí a qualidade. A gente quer a qualidade, e se ela puder estar aliada a um bom preço, um preço justo, melhor. Né? Bom, não temos ali o recurso, aí a gente sabe que vai contratar mais barato, mas algo de qualidade menor.
né? O poder público, infelizmente, em alguns modelos de licitação isso não acontece, né? A gente não pode contratar o melhor, a gente contrata o mais barato. E às vezes o mais barato, infelizmente, acaba acontecendo aí de empresas que não têm a qualidade técnica para fazer aquele tipo de empreendimento, ou até mesmo empresas de fachada, empresas que são picaretas e acabam entrando, como bem disse o Govinatsky aqui, para ganhar algum certificado ou para marcar um território e acaba não entregando à população o que a gente espera. Tudo bem. Gente, vamos falar de uma empresa que está há 51 anos, o coração de todos nós gaúchos. Qual é essa empresa? Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É o Barranco, comandado pelo empresário Elson Furini. Barranco, Barranquinho, ali na Protásio, exatamente no número 1578. Diariamente ali, né, o pessoal saboreando as melhores carnes, né, a carne Angus certificada, é um negócio fantástico. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Olha aqui, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e também ao ar livre. Olha aqui, minha gente, telefones. Como sempre, a teleentrega, né, os pedidos, o pessoal faz pedidos e vai buscar também, independente da teleentrega. Lá no Barranco, em alta sempre, o 51 33 31 6172. No Barranquinho, é o 51 30 28 23 10. Lá com o Léo Piscine, tá? Então te liga com Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco. Olha essas pizzas aí, esse é lá do Barranquinho, por exemplo. Ó. Tem um parrigeiro também, olha esse parrigeiro aí, que espetáculo. Carnes saborosas, macias, deliciosas, espetaculares no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, onde assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos estão ali com um único propósito, de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Em breve, inclusive, a Bruna Razeira estará com o noivo gremista, saboreando uma carne Angus no Barranco, Barranquinho, né? Não, está na hora também, né? Compromisso feito já, então. Não, e outra coisa, quando ele descer em Porto Alegre agora, porque ele está lá em São Paulo, vamos dar uma emparedada nesse rapaz. Uma né? intimada nele lá no Barranco. Não, eu acho que tem que já chegar com a data do casamento, tudo mais ou menos organizado. Sabe? Só um ano e já querem botar ele numa fria nessa. Vai fazer uma sabatina. É que hoje está meio escasso, Bruno, então tem que aproveitar. Segura enquanto dá. Bruno, tu diz para ele que vai ser uma sabatina pior que o Senado, hein? Barbaridade. Não, vai ser foda. Não, até para levar a nossa Bruna Razeira aqui, a nossa... Muito bem, Silvio, muito bem. E dizer para ele que ele deve ficar em Porto Alegre, né, para ela se manter como comentarista. Não, isso já está ajustado. Isso já está certo, Já tá então certo. tá, maravilha. Que espetáculo. O CIE, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, é referência no país, o nosso aqui de Porto Alegre, né? Pela sua dimensão, as suas realizações, a sua estrutura física, né? Civil, é um negócio fantástico, né? Tem um teatro, um auditório, um anfiteatro espetacular, uma organização, uma gestão singular, por tudo que realiza o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre. Por isso que ele é referência nacional, por tudo que ele faz, especialmente para os jovens, que estão sempre sedentos de oportunidades. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Veja a mensagem. Aí, então, a mensagem do CIE. Vamos falar agora do Grupo Zafre. O Grupo Zafre é 86 anos, minha gente. Olha aqui, tem uma campanha institucional que eu estava falando aqui para você, tanto Covid, pandemia, e das pessoas, né, dizer que a vida acontece quando a gente se encontra. Isso realmente é uma mensagem institucional do Grupo Zafre. Porque a expectativa é essa, que no final do ano, agora dezembro, Natal e Ano Novo, especialmente essas duas datas tão importantes do nosso calendário, todos nós possamos aí confraternizar, se todos respeitarem, né, as determinações de protocolos em relação a defendermos da Covid-19, da pandemia. Então aí a vida vai acontecer mesmo quando a gente estiver se encontrando no ambiente familiar, no corporativo, no ambiente de trabalho e também no ambiente social, mas sem aglomerações, mantendo distanciamentos e todos aqueles protocolos, né? De lavar as mãos com álcool gel várias, dezenas de vezes por dia,
por favor, máscara, não se dispensa, e aí tudo vai andar bem melhor e a gente vai zerar essa situação de pandemia de Covid-19. Então, a vida acontece quando a gente se encontra, mensagem do Grupo Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem o leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Ok, vamos adiante agora falando do Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é um modelo de sindicato, né? Um padrão de sindicato por toda a sua gestão. Né? Ele faz a defesa dos médicos e dos pacientes, da atividade profissional médica, né? Todos os seus direitos, protocolos, né? E também, claro que isso aí vai escoar lá na defesa dos pacientes, aquelas pessoas que estão sempre necessitando de um atendimento médico. Minuto Simers, os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então está aí a mensagem do Simers, muito bem, né, muito original, dizendo, né, exatamente isso, com grande substância, o que é a atividade médica e o respeito que tem que ter ao ato médico. A Especial Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa com sede em Porto Alegre, do Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha 65. O telefone é 51-3228-1999 e o site aspecil.com.br. Quem não tem plano de previdência complementar está sempre no risco. Então, o chefe de família, vamos assim dizer, que tem absoluta responsabilidade com a sua família e consigo mesmo, tem que ter um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Especial Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante falando da Auxiliadora Predial, 90 anos, comemora nesse semestre, e também a Top of Mind consecutivamente. É a marca mais lembrada quando se fala em administração de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis. Aí, quem fala mais alto chama-se Auxiliadora Predial, porque é a marca mais lembrada conforme pesquisa Top of Mind da revista Amanhã, consagrada pesquisa da revista Amanhã, ok? O site da Auxiliadora Predial é auxiliadorpredial.com.br e qual é o seu slogan? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Os telefones da Auxiliadora Predial, lá em São Paulo, onde vem tendo um desempenho extraordinário, é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre é o 51 32 16 6100 e o seu site auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Bruna Razeira, advogada, especialista em direito de família. Negócio importantíssimo, as pessoas não se dão conta. Todo o segmento jurídico, advocatício, né, a legislação em todos os planos são extremamente importantes, seja na legislação de trânsito, no direito de família, na legislação penal, enfim, né, civil. Mas o direito de família, ele é complexo ainda mais, eu diria, porque ele deixa uma extensão na situação de muitas pessoas, exatamente quando vão a óbito, por exemplo. Né? Podem ter grandes desdobramentos, muito complexos, de muito transtorno. Então, isso aí, as pessoas, especialmente que têm algum bem, algum patrimônio, especialmente, devem pensar muito, né, e deixar as coisas muito organizadas sempre nas suas vidas, porque senão deixa um verdadeiro, uma situação muito complexa para seus herdeiros, seus familiares. Por exemplo, Bruna Razeira, em caso de inventário, como deve proceder se um dos bens ficou fora da partilha, por um lapso, propositalmente, a gente não sabe, também não se sabe. Tem famílias que têm muitas complexidades, filho fora do casamento, divorciou, casou de novo, né? Então, sempre, às vezes, tem essas peculiaridades que, muitas vezes, são propositais, às vezes, algumas situações, e outras por um esquecimento ou por um lapso na feitura de um documento, etc. e tal. Como funciona, né? Eu sou a chata que diz, e vou repetir até o fim da minha vida,
que as pessoas precisam conversar sobre os seus relacionamentos. Eu sempre trago um comparativo com um jogo de futebol. A gente não entra em quadra sem saber as regras do jogo. Por que é que a gente inicia um relacionamento? Por que a gente passa pela vida sem discutir e organizar o nosso patrimônio? E aí é exatamente isso que o Silvas trouxe, né? Depois do óbito é que as pessoas se deparam com situações, dívidas, imóveis irregulares, enfim, como lidar com tudo isso, né? Então, tudo isso poderia ter sido evitado e se planejado, por exemplo, com um testamento. Mas vamos lá, né? Nessa situação em que nós temos, e aí que nós precisamos entender, né? Em caso de óbito, as pessoas muitas vezes se deparam surpresas que se divide o patrimônio e inclusive as dívidas. Então a gente traz tudo que dizia respeito ao patrimônio, joias, ações em bolsa de valores, obras de arte, empresas e dívidas, todas para o inventário, tá? E aí, neste inventário, nós nomeamos o que nós chamamos de inventariante. Quem é essa pessoa? Essa pessoa normalmente é ou o viúvo, a viúva, ou um dos herdeiros que está na posse e administração desses bens. Por quê? Porque essa pessoa vai ser a responsável por organizar e por representar os bens do falecido, que a gente chama de espólio, perante, né, a justiça, digamos assim, né, lá perante o processo e perante os demais herdeiros. Qual é a função desse inventariante? Trazer contas, valores em contas com um termo de inventariança que a gente chama, vai ter acesso a contas bancárias, ações, né, títulos de clube, empresa, enfim, vai poder organizar esse patrimônio e ele vai necessariamente precisar trazer o processo para o juiz e para os outros herdeiros, demonstrando: aqui está o rol de bens, né, do falecido, da falecida, e aqui estão o rol de dívidas. E aí vai ser feita a partilha, se existe uma partilha que vai ser diferente do que a lei determina, se apresenta lá, e, enfim, abre-se prazo para que as pessoas impugnem e estejam de acordo ou não. E aí, importantíssimo, são as últimas declarações, momentos antes de encerrar o inventário, lá tem um prazo estabelecido, mas enfim, a grosso modo, o inventariante pronto para encerrar o inventário, pagos todas as dívidas, pago o imposto, tudo regularizado, o inventariante vai chegar para o juiz e vai dizer: aqui está o rol de todas as dívidas pagas, se existirem, claro, aqui está o pagamento do imposto e aqui está o plano de partilha que a gente chama. Então, respondendo tudo isso para responder a pergunta do Silvas, existem duas maneiras aqui. Primeiro, eu, enquanto inventariante, não tinha conhecimento de um bem que está ficando de fora desse inventário. Então, esse inventário vai ser encerrado, nós vamos fazer a divisão ali do patrimônio e em um momento posterior nós descobrimos que existia um bem que nós não sabíamos que existia, né? Que estava registrado em nome do falecido. O inventariante não sabia e os demais herdeiros não sabiam. O que se faz nesse momento? Se faz uma sobrepartilha. Se abre novamente o inventário aí judicial, se não houver acordo sobre a divisão, ou em tabelionato de notas, se todas as pessoas forem maiores e capazes e tiver um acordo entre os herdeiros, e se faz novamente uma divisão. Pacífico, tranquilo. A questão fundamental aqui é se o inventariante ou algum dos herdeiros tinha conhecimento e ardilosamente ocultou esse bem. E aí sim nós temos uma série de repercussões. Não pode prender o cara que já morreu. Não pode. Na verdade, quem ocultou foi o inventariante, não o falecido. Essa aí é uma pergunta que já entrou aqui de um telespectador que eu vou te fazer em seguida. Se o falecido ocultou, aí, né, não tem muito o que se fazer. Agora, por exemplo, doou para alguém, aí nós vamos ter que descobrir para quem foi a doação e aí, se for o caso, trazer aqui para o inventário. Mas a questão é quando o inventariante tinha conhecimento e não trouxe. Vamos pensar num exemplo. Ele doou. Ele é meu pai, ele doou para mim em vida e nenhum dos meus irmãos sabe desse imóvel. Um imóvel lá do interior de Casca que ninguém tinha conhecimento. E aí, no momento posterior, se descobre esse imóvel. Se move uma ação específica para isso que se chama ação de sonegados. Se abre essa ação, né, se dá entrada, né, nessa ação e se faz a divisão, mas como penalidade civil, quem sonegou esse bem não vai participar da divisão,
tá? Então, necessariamente, essa pessoa precisava ter conhecimento e, por dolo, por vontade, deixar de fora da divisão. Que é diferente se eu não tinha conhecimento. Bom, se eu não tinha conhecimento, eu só trago de novo, a gente faz a divisão e está tudo resolvido. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Que o inventariante, que é a pessoa que vai organizar o inventário, tem uma responsabilidade muito grande, por isso precisa ser alguém de confiança. Perfeito. O telespectador pergunta se o inventariante, ele tem uma desconfiança, pelo que eu entendi aqui da sua manifestação. Se pode o inventariante ter movimentos escusos, ele pender para algum dos herdeiros. Às vezes tem grandes fortunas ou patrimônio razoável, 10 apartamentos, 5, 20, 50, ou valores financeiros, fazendeiros, sei lá, né? Áreas. Isso pode acontecer? Na verdade, assim, ó, Silvas, a lei determina que se nomeie como inventariante as pessoas aí próximas, por exemplo, a viúva, os filhos. Mas sim, isso é muito comum, né? Vamos pensar numa família em que os filhos são brigados. Exatamente. Né? E aí a mãe, que é a viúva e que está viva, né, é mais próxima do filho mais velho. E a viúva é nomeada inventariante e eles começam a se organizar para retirar mais patrimônio. Por exemplo, de uma fazenda. Vamos vender o gado antes e vamos atribuir um valor menor. O que os outros herdeiros têm que fazer nessa situação? Fazer uma remoção, pedido de remoção de inventariante dentro do inventário. E aí tem que ser muito bem fundamentada, muito bem comprovada, e aí se consegue, aí tem que fazer prestação de contas. Então é uma ação bem trabalhosa, bem detalhada, porque precisa de muita prova, não basta eu tem que ter consistência, não dá para dizer que o sujeito é leviano. Eu não posso dizer que eu não gosto do Silvas e por isso eu não quero que ele seja nomeado inventariante. Eu preciso dizer que o Silvas não é probo, liso, né? Não tem lisura suficiente para ocupar o cargo porque está desviando ou porque está magerindo, enfim. A produção de provas disso deve ser uma loucura, né? É uma loucura. Porque vamos pensar assim, vamos pensar na área agrícola, né? Quando nós falamos, sei lá, de produção de soja, que tudo é muito rápido porque senão é perecível. Como é que tu faz esse controle da venda, do armazenamento, quando a discussão está no inventário sobre como vender e como administrar aquele dinheiro? Então, nessas situações, quando tem empresas ou grandes fazendas, inclusive se nomeia um inventariante, que é um administrador de empresas, para poder organizar. Então, por isso, façam um testamento. Em caso de empresa, façam uma holding familiar, deixem tudo organizado, porque daí vamos pensar, no caso de uma holding, claro que não é tão simplório assim, mas assim para explicar, se eu faço uma holding familiar, que é uma empresa que administra outros bens, eu só, no momento do óbito, eu divido cotas da empresa. Eu não divido um quadro, uma mesa, eu divido as cotas da empresa. E aí a briga é muito menor. Por isso que as pessoas precisam se educar a se organizar melhor e pensar no patrimônio. Perfeito, está aí a exposição competente da especialista em direito de família, Bruna Razeira. Nós aqui temos só gente campeã, né? Zé Vilmar Govinasco, grande advogado, sabe tudo, direito público. Não, estou ouvindo aqui com atenção, Temos aqui Ramiro Rosário, um jovem político que faz um trabalho exuberante em defesa da nossa comunidade. É assim. Agora, tem um problema, sabe? O Bernardone foi inventariante 3 vezes. As 3 vezes deu problema. Então, diz para ele falar comigo. Ele quer participar, ele tem que entender que é o seguinte, inventariante não fica com nada. O cara vira 10, 12, 15 apartamentos, bom, onde é que eu entro aqui? Hoje o governador está na boca do povo hoje. Tem que fazer um puxadinho, doutora. Esses processos do Silvas, eu tenho que pedir o comentário da doutora, por gentileza, esses processos, como são longos, não é? Como são longos. Eu conheço um caso, por exemplo, que foi aberto o inventário, um dos filhos é inventariante, só que surgiu uma pessoa postulando união estável. O processo de inventário parou simplesmente para discutir a união estável. Enquanto vai discutir no outro processo se existia ou não existia a união estável. Assim, além de onerosos, às vezes se tornam assim intermináveis, não é, doutora? Tem acho que o processo mais longo do Rio Grande do Sul é um de Bagé, que envolvia inúmeras fazendas, enfim, que se eu não estou enganada, tem mais de 70 anos. Poxa vida! Então, imagina se, quando eu trato de fazendas no inventário. Imagina. 70 anos já passou por quantas gerações?
né? Quanto patrimônio até aí já foi dilapidado? E aí a gente fala, sei lá, de joias. Como é que tu comprova a joia? Muitas têm certificado, mas as que não tiverem, né? Então, assim, por isso que é bom fazer uma boa organização aí para evitar essa 30, 40, 10 anos de discussão. Preparar a despedida. Exato. Tem que preparar a despedida, né? Muito bem, vamos adiante falar do Grupo CCG. Esse é forte demais, porque contempla todos os seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, com o máximo, né? Tem até o Hospital Humaniza, olha só que é uma referência de altíssima geração em todos os seus equipamentos. Olha aqui, 30 anos comemora nesse ano o Grupo CCG Saúde. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. É indispensável. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta, ou seja, de altíssima geração. Além disso, você conta com serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina, com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br. Falamos em Grupo CCG Saúde, vamos mandar um abraço aqui para Francisco Santelena, né, que é o presidente do Grupo CCG Saúde, passou aí por uma cirurgia. Você sabe que o Santelena foi um baita boleiro, né? É mesmo? Ele não foi um atleta profissional, coloradíssimo, né? Mas não foi um atleta profissional porque não quis, porque seguiu a carreira médica, empresário, né? Plano de saúde, que ele não jogou no Inter? Ele falou que sim, não, era do ramo, mas tinha a atividade médica como a sua meta, né? E veja o sucesso. Hoje o Grupo CCG Saúde aí é uma referência na América, né? Eu não sei como é que ele teria sido na carreira profissional, mas que bom que acabou enveredando para esse lado também. Exatamente, né? exatamente. Investindo no nosso estado, né? Salvando tantas vidas através do seu trabalho. Parabéns, grande Santelena. E ele, em função dessa atividade esportiva, grande boleiro, grande futebolista, passou por uma cirurgia agora no tornozelo, etc. e tal, mas está em franca recuperação, graças a Deus, e em breve estará conosco aqui na bancada Francisco Santelena, o Chico Santelena, grande figura, grande amigo, grande personalidade, um baita caráter. Muito bem. Vamos adiante então, depois do CCG, vamos falar do Bem Seguro. Bem Seguro, olha aqui, ó. Como vocês sabem, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. E você pode contar com a excelência e tradição do Plano Bem Seguro para cuidar e proteger sua família e seu patrimônio. Além da assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante acesso à assistência automóvel e serviços residenciais, além de seguros para a sua casa, contra incêndios e vendavais, e mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta. Fim de ano logo aí, olha lá, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos Bem Seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar. Acesse www.angelos.com.br e saiba mais. É assim, o Grupo Ângelos é espetacular com todos os seus produtos, né? Esse plano, então, o Bem Seguro, atende à expectativa de todos aqueles que contratam esse plano maravilhoso aí do Grupo Ângelos. Então, olha aí, ó, é o Plano Ângelos. É só ligar para o 0800 006-6688, você tem maiores informações adicionais, qualquer dúvida, ou para você contratar um plano Bem Seguro, tá bom? Então tá aí, se liga com o Grupo Ângelos, Plano Ângelos. E o Chihuahua tá aí, né, minha gente? Chihuahua tá aí, dizendo que por lá é mar na mesa. João Careca comandando as caçarolas lá, né, todos aqueles lá, com frutos do mar. A melhor casquinha de siri do planeta você encontra no Chihuahua, tá bom? O camarão, a grega, o bacalhau, as natas, por exemplo. Mas você vai ver aí os pratos todos do extenso cardápio do Chihuahua. Está aí a fachada do Chihuahua, absolutamente 0 quilômetros, confortável, climatizado, tá? Um atendimento singular e tudo isso comandado pelo João Careca. Nas reservas para grupos, pessoas, famílias, né, um casal, um grupo grande da empresa, enfim, do comércio, aí fala com a Cíntia, tá? Fala com a Cíntia pelo 3105-6767.
para reservas e também para teleentrega. Teleentrega em alta também, bombando lá no Chihuahua. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Tudo isso com chihuahua.com.br. Ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216. Desceu Arnilo, chegou na Homem Company, ali Laboratório Vine, entrou à direita, segunda quadra à direita, chegou no Chihuahua. E aí é só saborear, né, as delícias produzidas pelo João Careca, os maiores chefes de frutos do mar que eu conheci na minha história de vida. Sabe tudo. São pratos exuberantes, saborosos, deliciosos. Por isso que se diz que Chihuahua é exatamente um mar na mesa e tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, na capital de todos nós gaúchos, teleentrega, está aí, te liga, 31056767 com a Cíntia. 31056767, teleentrega ou reservas, chihuahua.com.br. É um cardápio maravilhoso, longo, para todos os sabores, paladares, são contemplados com esse extenso cardápio lá do Chihuahua, o mar na mesa. Olha só esse bacalhau, aí é para brincadeira. Isso aí não se faz uma hora dessa, eu estou pronto para jantar, como é que vai ser isso aí? Tá não é lindo fácil. mesmo, hein? Não é fácil. Muito bem, vamos adiante então. Fala José Vilmar Govinatsky. Pois olha, hoje aconteceu um fato no Brasil um pouco inusitado. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a Frente Povo Sem Medo, eu nem sabia que existia essa Frente Povo Sem Medo, resolveram fazer um protesto e invadir um dos prédios lá, o prédio B3, da Bolsa de Valores, né? Porque a Bolsa de Valores, segundo a concepção de quem não sabe nada da Lei 6484 de 1976, que é a lei das SA, é tida por eles como um instrumento de espoliação do povo, um instrumento que só traz prejuízo à população, é um instrumento extremamente prejudicial. Talvez no entendimento deles, a Bolsa de Valores deva ser totalmente extinta. Com isso, não haverá mais empresas sob o regime de sociedade anônima. Essa é a concepção dessa gente. Então, o que eles estão dizendo é justamente que esse protesto é contra a fome, contra o desemprego e contra a inflação. E que isso aí foi a pandemia que trouxe, né? Mas a culpa é do presidente da República. A pandemia aumentou essa desigualdade social, mas por culpa do presidente da República. É uma visão, não diria nem estreita, nem tacanha, nem míope, nem cega, é uma visão ideológica totalmente desconectada da realidade mundial. Talvez num outro planeta por aí, nos bilhões, trilhões aí de novos mundos, que pode ser que exista pelo menos um em todos esses planetas, exista realmente alguém que entenda que a desigualdade social trazida pela pandemia no mundo todo, no planeta Terra, a culpa é do presidente do Brasil. Tá? Muito bem. Então, Desculpa. Só para concluir, pois Silvio. não. Só para concluir, né, é trágico, mas é cômico, não tem como é. E que o PIB, eles reconhecem que aumentou, mas não foi bom. Porque o PIB aumentou, mas aumentou com isso a pobreza. Não atingiu a pobreza. Tá? Então, tudo isso eu não entendo exatamente qual é o fundamento. Eles fizeram um ato dito pacífico, claro, não houve resistência, foi pacífico. Então eles invadiram, deixaram entrar, tiveram lá algum tempo que iam acampar lá dentro, depois resolveram sair, enfim. Né? Mas este é o retrato de uma ideologia que está totalmente perdida, não sabe para onde vai, então inventa essas alegorias, esses circos, essas situações, até quem sabe com a intenção de que haja alguma tragédia, para ter uma vítima, né? Para culpar o presidente da República ou o governador, sei lá. Não é? Mas essas coisas aí são muito malucas e Deus nos livre que isto continue acontecendo. Não pode. Muito bem. Está aqui o nosso querido Francisco Santelena, médico, comandante do CCG Saúde, o grupo CCG Saúde, assistindo o programa. Obrigado pela qualificada assistência, né? Um assíduo, né, assistente aqui do nosso programa de atividade. Muito obrigado, Santelena, também, fazer referência aqui. Está mandando aqui, ó, obrigado pelo carinho, parabéns à bancada qualificada.
Então, para todos os senhores aí, tá? Um abraço. Obrigado, um abraço ao Santa Helena. Grande abraço. Maravilha. Vamos adiante. Olha aqui, quem está eufórico chama-se Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, que assumiu o governo do estado e enfrentou uma pandemia. Olha que não é fácil. Tem um plano de governo, aí surge uma pandemia no meio desse governo, né? Desse plano de governo, um estado sempre com dificuldades financeiras horrorosas, né? Dificílimas, e aí enfrentar uma situação dessa. Mas vem realizando muitas situações, realizando e resolvendo uma série de problemas do estado do Rio Grande do Sul. Olha, o governador tem no campo da saúde, da segurança, estradas, agora especialmente está dando uma atenção especial ao governador Eduardo Leite, mas a euforia que eu digo que está estabelecida no Eduardo Leite, nosso governador, é que foi homologada a sua candidatura às prévias do seu partido, PSDB. Até pergunto para o Ramiro Rosário, o que acha aí? O boneco Dória não deve passar, não sei, porque... Não, parece aqueles de cera, né? Tu vai no Museu de Cera, em Londres, por exemplo, ele é muito parecido, o João Dória, sabe? E o Eduardo Leite é muito preparado, 36 anos, um jovem. Eu tenho a impressão que esse rapaz, cidadão, que também que eu não simpatizo com ele, né? Que é o tal de FHC, que é o voto no Dória. Mas eu acho que o PSDB todo, hoje, se fizesse uma eleição hoje, eu acho que o Eduardo Leite engole o João Dória. Você, primeiro, como homem do partido? Primeiro é importante aqui, eu faço sempre questão, quando me perguntam a respeito, né, dessa disputa para a pré-candidatura do PSDB à presidência da República, né, o quão importante é que partidos políticos possam fazer suas prévias. Isso a gente acompanha sempre no cenário da política americana. Nós temos todo aquele debate prévio às eleições americanas dentro do Partido Republicano, dentro do Partido Democrata, né? Se faz verdadeiros shows, inclusive, né? Um show de democracia, um show de política com ali o confronto de ideias entre pessoas que vão seguir daí depois uma candidatura unificada, uma mesma linha. E no país, aqui no nosso Brasil, isso é muito difícil de a gente ver, né? Normalmente, os partidos políticos já têm grandes nomes, grandes referências e elas estão acima de qualquer dúvida ali se serão os candidatos daquela sigla ou não. E o PSDB me parece aí muito positivo fazendo esse debate interno. Ele movimenta também a política, se fica aquela especulação, né? Poxa vida, quem vai ser o candidato PSDB? Né? Qual que será o melhor caminho para o partido? Será que tem espaço para uma terceira via no ano que vem? Não tem espaço? Enfim, se faz uma construção política interessante. E pelo que eu tenho ouvido, Silvas, eu acho, né, a tendência é que o Eduardo Leite vença sim as prévias do PSDB e seja pré-candidato à presidência da República pelo partido no ano que vem. Perfeito. Então nós vamos aproveitar aí o ensejo e vamos mostrar aí, apresentar para vocês a manifestação do governador Eduardo Leite, então dizendo da sua satisfação, felicidade por ter a sua candidatura homologada então para as prévias do partido em novembro. Vamos ver aí então a nossa técnica aí, por favor. Muito bem, pessoal. Está registrada a nossa candidatura dentro das prévias do PSDB para escolher o candidato a presidente da República. Eu estou muito feliz com as tantas mensagens de incentivo que eu tenho recebido. Mensagens de apoio que me dão muito estímulo, muita energia para essa caminhada que está começando agora e vai até o dia 21 de novembro, quando o PSDB vai escolher o nome que vai representar o nosso partido diante da população para a gente mudar o caminho do nosso país. Mas a gente precisa do apoio de vocês, então, por favor, nos acompanha nas redes sociais, está lá as nossas redes Tucanos por Eduardo, não deixa de seguir no Instagram, no Facebook, te inscreve no nosso WhatsApp para poder receber as notícias e vem com a gente nessa caminhada, porque primeiro a gente vai ganhar as prévias e depois, ganhando as eleições, vamos ajudar a botar o país no centro, o centro avante, o centro para frente, que pensa no futuro e que encerra esse capítulo triste e difícil que a gente está vivendo na nossa história ao longo dos últimos anos. Aí a manifestação do governador Eduardo Leite, toda a sua euforia, satisfação, um jovem, 36 anos tem o governador, que, como eu digo, está saindo de uma barra pesadíssima com a pandemia, que prejudicou todo o seu governo, seus investimentos, né, era hospital de campanha, e respiradores e valores e tal, né, e contemplando prefeituras, prefeitos, essa coisa toda no campo da saúde, né, o Ramiro Rosário.
Mas mesmo assim vem realizando um governo de muita satisfação para a comunidade rio-grandense. Então está aí ele mostrando a sua felicidade com a homologação já da sua candidatura à presidência da República, na disputa, evidentemente, com João Dória, governador de São Paulo. Mas eu acho que o elenco do partido, desses que estarão votando, Fernando Henrique Cardoso pode perder muito peso no número de pessoas que estarão votando, senadores, deputados e outros agentes do partido, figuras do partido. Com todo respeito ao Plano Real, à estabilização da economia, à lei de responsabilidade fiscal, ao programas genéricos, ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com todo respeito ao legado que tem o governo do FHC lá nos anos 90, início dos anos 2000, eu acredito que o decano do partido deveria já estar curtindo a sua aposentadoria. Ele tem contaminado o debate, seja ele interno ou externo no PSDB. Ele não foi feliz, porque há bem pouco tempo ele estava dando um apoio aí ao Mão Grande. E agora ele já fez tirar isso. foto com o Lula. Tirar foto com o Lula, quer dizer... Inadmissível. É inadmissível. Quer dizer, um homem que foi presidente 2 vezes do país, tá compreendendo? E dentro do partido, o seu silêncio nesta hora de disputa interna para a presidência, o silêncio dele seria muito mais proveitoso, tá compreendendo? Concordo. Eu acho que ele sairia grande. Exatamente, deixando claro. as prévias acontecerem ali naturalmente. Veja, ele perdendo isso aí é um golpe na sua imagem, né, dentro do partido, porque para o povo brasileiro ele tem muito desgaste. Tem muitos ambientes políticos, né? Mas tem um importante legado, isso é não, importante. sem dúvida. Que não é dele, obviamente, exclusivo dele, né? De um grande grupo, né? E na parte da estabilização da economia do Plano Real, vale ressaltar aqui, né? Do governo Itamar Franco ainda, né? Sim. Onde o FHC era ministro da Fazenda. Eu tinha muita simpatia e valorizava muito a dona Ruth, a esposa dele. Foi uma senhora, foi uma primeira-dama, um grande serviço prestado aí à nação, a essas camadas necessitadas do país. A grande primeira-dama. Falar em primeira-dama, a minha chegou no estúdio agora. Opa, temos satisfação muito grande, Audiência qualificada. Audiência qualificada, exatamente. Vamos adiante, então, falando de Vinhos do Mundo Importador, a maior importador de vinhos do Brasil. Telefone 51 3012 8090. O site vinhosdomundo.com.br. Olha aqui, minha gente, combos, tá? Com vários, então, vinhos, com preços absolutamente civilizados, parcelamento em todas as bandeiras de cartões de crédito, tá? E também grandes rótulos de várias nacionalidades, também com preços lá no assoalho, todos parcelados. Se você faz uma comprinha meio pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu endereço e não cobra absolutamente nada. Entrega grátis, né? Uma cortesia de Vinhos do Mundo Importadora. Então, te liga, né? Com essa facilidade, porque Vinhos do Mundo só tem rótulos importantes, né? Então, o preço é bom, o vinho é melhor ainda, né? O branco, tinto, rosé, espumantes, champanhes, delicatessen, acessórios para sua adega, seu bar, tudo em Vinhos do Mundo Importadora, com preços maravilhosos. Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, frequentando uma das lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Vamos ver aí a primeira loja, que é na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Estacionamento, segurança e aquele atendimento personalizado, qualificado, de gente que sabe tudo do mundo dos vinhos. Por isso que é Vinhos do Mundo, tá? Então você encontra vinhos de todas as áreas que produzem vinhos de qualidade no planeta, estão desfilando em Vinhos do Mundo Importador. Vamos então para a Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições de estacionamento e segurança. E aí vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, também o mesmo padrão de atendimento, né? Então é isso aí, né? Tem ambientes para gastronomia também, né? Daqui a pouco está tudo voltando à normalidade e esses eventos gastronômicos lá, com degustações de vinhos, vão voltar a acontecer nas 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora, telefone 51 3012 8090, Vinhos do Mundo Importadora, um tour pelo mundo você faz nas 3 lojas de Vinhos do Mundo, ok? Muito bem. Bruna, tem mais alguma coisa para nos dizer aí? Uma situação inusitada, não sei se é bem inusitada a palavra, mas enfim, existe uma discussão no meio jurídico se pets, animais de estimação, podem ou não figurar uma ação. Então a gente já sabe que já tem direito dos animais, no direito de família, inclusive se discute pensão alimentícia em caso de divórcio, né? A guarda, a pensão alimentícia dos animais. E hoje o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu
os 2 cachorrinhos Skype e Rambo como autores de uma ação. Na verdade, eles foram abandonados por 30 dias pelos donos, né, numa casa sem comida, E aí uma ONG recolheu os cachorrinhos e ajuizou uma ação de indenização e pensão vitalícia para que esses donos, enfim, passassem até o resto da vida garantindo uma pensão alimentícia para uma vida digna. Então, é um início, né, de uma discussão que, enfim, é bem pertinente. A gente sabe que hoje os animais de estimação são considerados da família, né, são tratados como animais não humanos, né? O ser humano é um animal e o bichinho é um animal não humano. Então, é uma discussão e é uma curiosidade que eu trago aqui. Existem muitos doutrinadores no direito, inclusive de família, que não reconhecem, mas está aí o Tribunal de Justiça do Paraná dizendo que é possível. Então, os 2 cachorrinhos puderam figurar como autores da ação e receber essa pensão alimentícia vitalícia. Que legal. Nota polêmica nisso. Garantindo... Sabe que isso me lembra a história do Ganso Chico? Vocês conheceram o Ganso Chico? Era da Rede No Parcão. fórum da Tristeza? Não. Não, Ramiro. Havia uma mansão na Tristeza onde ficava o Fórum Regional da Tristeza, antes da construção do prédio novo na Otto Niemeyer. Sim, a antiga residência do Guareschi. Né? Isso. E quando o Estado pegou aquele imóvel, que era uma bela de uma mansão, ali veio junto o Ganso Chico. E aí o Ganso Chico tinha dentro da folha de pagamento do Estado, tinha lá a ração dele que era destinada para alimentar a rubrica o do Ganso Chico. Daí na casa. do Estado eu já fico meio assim, mas do proprietário que maltratou eu acho justo, Mas é que, né? na verdade, o Ganso ele recebia... Era o dono da casa. Não, o Ganso ele recebia um recurso, porque ele é um bem, né? Ele é um bem para ser mantido, então se destinava lá um recurso para o Fórum Regional da Tristeza para alimentar o Ganso Chico. Essa era uma história icônica aí de Porto Alegre. Confesso que eu não sabia, mas realmente é uma situação hoje que está se colocando, a questão dos animais de estimação. Né? A meu juízo, puxa, eu sou cara do interior, tá? Criado no meio dos animais domésticos e não domésticos, né? No meio de bovinos, ovinos, equinos, etc., né? Cães, gatos. E aí, por ali vinha também preás, vinha outros bichos, né, de tudo que era. O meu pai não deixava caçar, em hipótese alguma, na nossa propriedade. Era terminantemente proibido caçar. Por quê? Porque, embora na época nem se falasse em ecologia, grande José Lutzenberger, que foi o nosso precursor aqui das questões ecológicas, né, mas o meu pai não deixava realmente caçar. Eu não podia, de forma alguma, caçar passarinho, muito menos prender passarinho em gaiolas e coisas. Tinha que Nem estar na matar natureza. passarinho não Nem podia. matar, não. Meu pai era muito rigoroso nisso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? É que eu acho que está havendo, doutora, um exagero nessas situações, tá? Um exagero, tá? Porque por mais que a gente goste do animal, ele continua sendo um bichinho. Ele não é o não humano. Óbvio que não é humano. Ele continua sendo um bichinho. Ah, mas é muito carinhoso. Evidente que é. É evidente que é. Eu gosto, por exemplo, cão, pastor alemão. Que bicho mais carinhoso com as pessoas da casa, com as crianças. E, ao mesmo tempo, é um cão de guarda. Porque uma pessoa de fora, ele se faz respeitar. Adoro o pastor alemão. Ele é dócil. Ele é inteligente, não é? Mas ele é um cão. Não é? E outros detalhes. Não é um pastor evangélico. Não é um pastor evangélico da nossa igreja evangélica, da nossa igreja luterana. Apesar de ser um pastor alemão. Estou feliz que nós temos 3 luteranos da bancada Pois aqui, né? Hoje nós estamos aqui. e a gringa católica, né? Católica, clara apostólica Tem que romana. ser do contra. Agora eu queria chegar no seguinte, doutora. E não era questão jurídica, mas era questão comum da vida da gente, do cotidiano. Quer dizer, a gente vai na praia. Agora, os cães estão entrando na água com a gente. Quem é que diz que aqueles cães ali não estão transmitindo alguma coisa? Claro. Né? Ou no edifício, agora nos shoppings, e daqui adiante dos hospitais, porque já tem gente dizendo o seguinte, mas ele está no leito da morte e o cão vai fazer... então leva o cachorro para dentro do hospital. Ou o gato, ou sei lá o que mais, entendeu? Diz que esse dia estava o cachorro na cama e o paciente sentado do lado. Então, exatamente. Né? Então, eu acho assim, está havendo um exagero, né, do plano de convivência entre humanos e não humanos. E, por outro lado, tá, nós temos aí crianças
abandonadas ao relento, que poderiam ser, sim, adotadas, mas aí não. Aí deixa de lado, vão passar aqui com o cachorrinho e olhando para o outro lado. Né? Então, cuidado com essas situações assim que extrapolam o bom senso. Isso, tanto no campo do judiciário, como nessas questões de normativas também, e até na política. Né? Tem políticos que especializam seus mandatos apenas para ações focadas no direito dos animais. E aí a gente pergunta, eventualmente, né, tá, mas como é que ele vota numa pauta importante como a reforma da Previdência, na questão do transporte público, em recursos para a saúde? Não, ele cuida dos bichinhos. Espera aí, né, a atividade parlamentar ela tem que ir muito além do que meramente uma pauta única de direito dos animais. E eu acho que isso reflete exatamente como é a população, né? Porque se nós temos um vereador, um deputado que foi eleito única e exclusivamente para as pautas dos animais, está aqui o reflexo, né, de um julgamento com... E aí eu entendo o que o senhor diz e eu particularmente concordo, mas essa é a Bruna na vida privada e eu entendo que as pessoas, né, têm que ter o direito de poder demandar e poder, enfim, garantir o que bem entenderem, porque a gente tem livre acesso à justiça, mas eu também acho que tem algumas situações que mereciam um cuidado diferente. Mas, enfim, é o que está posto aí, né? Então, existe essa possibilidade. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, um cachorro ajuizar uma inicial, né, numa demanda. Poderia ter sido a ONG, mas eu acho que isso até é um pormenor. Eu acho que tem problemas muito mais sérios, como, por exemplo, pessoas na rua, crianças na rua, e a gente discute só a pauta dos animais. Não que não seja importante, mas me parece que tem problemas maiores para se discutir, né? É verdade. Peroto está perguntando se estaria na tua lista de casamento de convidado. Claro, e eu, inclusive, aguardo um presentão, Peroto. Vai ser um Subway, olha lá. E olhe lá. Você não espera, não conta com presente. Eu acho que é problemático. Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta. Não, o próximo passo na Câmara de Vereadores do nosso representante da comunidade. Olha, nós temos aí bons projetos em andamento. Deve entrar para votação o nosso programa Quitação Legal, que faz ali a regulamentação da transação. Aquela empresa, por exemplo, que tem uma dívida muito grande tributária com a cidade de Porto Alegre, que muito dificilmente a prefeitura um dia veria aquele recurso entrando nos cofres para ser investido na educação, no transporte, na saúde, e que a gente consegue fazer com que ela pague a sua dívida através da prestação de um serviço ou até mesmo de uma obra. Um caso, por exemplo, de uma construtora que esteja devendo, não tem condições de pagar, a ação está lá se arrastando há muito tempo, né? O próprio recurso público ali para fazer aquela cobrança andar está se exaurindo e, na verdade, a empresa daqui a pouco tem condições, tem material, tem mão de obra para poder fazer uma reforma de uma escola e consegue com isso pagar a sua dívida. Então, é um passo bem interessante. E quero dar um furo de reportagem aqui para o programa Atividade. Coisa boa, isso é o que nós gostamos. Hoje eu estive no trecho 3 da Orla do Guaíba, o que está sendo finalizado. E hoje é dia 23 e ele será aberto ao público exatamente daqui a um mês, 23 de outubro. Coisa Que boa. maravilha. Será aberto ao público. E está muito bonita a obra, né? Uma obra com um foco na área da prática esportiva, tem a maior pista de skate da América Latina e é de arrepiar, sabe? Aquela pista é grande. Não sei como é que a gurizada consegue fazer aquelas manobras incríveis, fazem e horrores. O skate está em alta agora também, né? Com a fadinha e as Olimpíadas. Espero que ela venha, inclusive, aqui andar na nossa pista de skate, mas é muito além da pista de skate, obviamente, né? É muito bonito, realmente, é uma obra de contemplação, ela é uma obra que é praticamente uma obra de arte, né? Obviamente, projeto do nosso querido Jaime Lerner. Que valoriza, né, o entorno. Que valoriza o entorno, mas ela é uma obra também muito funcional ali, vai ter mais de 20 quadras esportivas, tem quadra de beach tênis, multiuso, tem um espaço ali cívico muito bonito também, que faz uma menção, uma interligação, na verdade, ao Parque Marinha do Brasil. Vale a pena a cidade conhecer daqui a um mês. Os grandes problemas que eu vejo nessa região toda, nesse benefício maravilhoso para Porto Alegre, para a comunidade, é espaço para veículos. E digo mais, se não for, isso aí pode ser uma iniciativa sua ou não, porque hoje... Por favor, não estou dizendo que Ramiro Rosário tem essa tendência, mas muitas vezes se mexe numa beleira e o político não quer.
ou representante popular. Por exemplo, nós temos esse decreto municipal, que nasceu na Câmara de Vereadores, que fecha a Edivaldo Pereira Paiva sábados, domingos e feriados. Das 7, 8 da manhã até às 20 horas, coisa que tem que falar com o nosso Paulo Ramires da EPTC, eles não vão recolher os cavaletes lá. A população, o motorista é que tira, muitas vezes eles ameaçam jogar pedras nos carros, porque já passou do horário do pessoal sentar, tomar chimarrão na pista. Sabe quanto é que sai uma pista daquela, vereador Ramiro Rosário? A de ida para a Zona Sul, por exemplo, porque a outra fica liberada, que a outra tem quase uma pista para fazer Cooper ali e andar de bicicleta. Então, isso aí vai ser tinha que se tornar isso aí, como é que a gente diz quando torna a lei, elimina a lei? Revogar. Revogar, porque não tem cabimento isso aí, com todo aquele espaço que vai ter lá para dentro. E daí poderia também, talvez, botar uma mão de estacionamento. Na verdade, o trecho 3 da Orla se criou 150 vagas de estacionamento. Não, ali naquela parte, né? Mas eu estou dizendo que vai ter que ter agora a margem desse espaço beneficiado. Ah, sim, para estacionar. Agora, como aquela pista fecha sábados e domingos, vai ser a grande ocorrência da população para lá, quer dizer, onde é que vão botar os carros? Ninguém vai botar o carro lá na borda e atravessar o Marinha do Brasil. Ninguém vai fazer isso com criança, com cadeira, com chimarrão, com não sei o quê. Sabe que a tua linha de argumentação, Silvas, ela é bem racional num ponto aqui que eu acho que é importante frisar. Nós tivemos a norma, né, a lei que fecha a Edivaldo Pereira Paiva, Avenida da Beira-Rio, quando não existia a orla revitalizada. Exatamente. Né? Então nós tínhamos ali, as pessoas não conseguiam caminhar. Não, era mato. Espaço. Era mato. Tu não conseguia andar de bicicleta. Lógico, né? hoje então tem. se fechava a Beira-Rio em uma forma de compensar. A Edivaldo Pereira Paiva, que é Edivaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio. A pista direita, a pista que vai para a Zona Sul. Isso. A centro-bairro. Olha, é algo a ser discutido. Sabe por quê, Ramiro? Eu vou dizer uma coisa, eu moro naquela região, tá? Moro adiante do Beira-Rio, tá? O que acontece? Aí tu chega ali, tem um sentado com 2 cães, nada contra os cães. O cachorro, outro toma cadeira, no meio da pista, chimarrão, os caras batendo papo. Espera aí um pouquinho, e os carros todos flechados lá na Borges de Medeiros, estou descendo a faixa preta porque não tem acesso em garrafa, entope toda a Borges de Medeiros, sentido Zona Sul. As pessoas têm que ir lá pela Cavalhada, que vai aqui para Tristeza. Não tem cabimento descer toda a Otto Niemeyer, porque a pista está ali com os caras tomando chimarrão, não, e agora andando de skate. O percalço é a questão cultural que já se formou, né, com relação benefício ao para a uso cidade, do espaço, né? Nos domingos e feriados. Enfim, Tá, olha, é um tema interessante de se discutir. Exatamente. E outra pergunta aqui, outra pergunta de um telespectador, que deve ser gremista, acredito, deve. O Jaime Lerner botou que dizem que não foi ele que escolheu a cor das lâmpadas nos postes, porque quem vem está vermelho, Isso. O azul ninguém vê. Agora, nessa pista nova, nessa área nova, da Ipiranga até o Beira-Rio, que deveria ser, então, a azul e a vermelha ficar para o outro lado. Eu acho que seria justo. Na verdade, o que o Silva está mencionando, não sei se todas as pessoas já perceberam isso. Os grandes postes, aquele que nós temos de iluminação, né? Quem vem do norte para o sul de Porto Alegre, portanto, sentido ao Beira-Rio, ele tem vermelho do lado. Né? E quem vem do sentido sul ao norte tem o azul, dá para ver. Vê o azul, mas é que para vir é difícil ver. O certo seria botar, nessa fase agora, o azul e botar o vermelho como está hoje ali perto da usina do gasômetro. Seria uma coisa razoável, para contemplar gremistas e colorados, se é o caso desse telespectador. Uma dica para vocês. Pronto. Tá. Uma pergunta aqui para a dona Bruna Razeira, aqui, ó. Hoje tem esses casais homoafetivos. Tá bonito isso, né? Deixa eu dizer uma coisa assim, eles perguntam porque pode ter o homoafetivo que tenha filhos próprios, né? Exato. Pode ter, e pode ter o adotivo. Essas situações de heranças, para essas situações, quando há falta de nesses casais homoafetivos, algum falta, ou até os dois, como é que é feita essa situação? Da mesma forma. Vamos pensar assim, ó, quando eu caso pela segunda vez, não tenho filhos nesse meu segundo casamento, mas tenho filhos do casamento anterior. Como é que isso se divide? Com a minha companheira, com o meu companheiro, com o meu marido, com a minha esposa e com os filhos, né, que são os meus herdeiros necessários lá que a lei determina. Então, no caso de um casal homoafetivo, daí a depender do regime de bens escolhidos, vai ser a meação, né, que a gente Tanto diz. adotivo quanto filho próprio. Tanto.
Tá? Se eles tiverem filhos comuns, da mesma forma. Se tiver filho do casamento anterior... no caso de homoafetivo, 2 mulheres. Que adotou, uma pode ter filho. Pode, exato. Assim como os homens podem ter um filho, porque, Exatamente. com uma barriga de aluguel, enfim. Pode. Então, eles têm os mesmos direitos. Mesmo. É isso que a gente tem que entender, assim, tanto para o casamento, quanto para o divórcio, tanto para o caso de óbito. A mesma regra que vale para casais heteroafetivos, vale para os homoafetivos. Né? Então, assim, exatamente a mesma lei, exatamente a mesma divisão, equiparado, incompleto, assim. Então, se apura, né? Se é filho comum, se não é filho comum, se for filho anterior, uma relação anterior divide de uma forma diferente. Então, tudo isso pode ser feito e organizado também num testamento, né? Perfeito. Aqui, minha gente, óculos de camelô, nem pensar. Isso é um crime para a sua visão, tá bom? Isso aí não dá certo. Não tem ultravioleta, é um monte de situações. Aquilo é vidro, é uma coisa de alto risco para uma pessoa até ter uma cegueira aí, tá? Então, abre o olho com esse negócio de comprar na esquina. Porque incrível, parece, tem uns óculos bonitinhos, mas aquilo ali é golpe contra a sua visão, tá? Visão tudo na figura humana é fundamental, mas a visão, então, nem se fala, né, minha gente? Então, aí eu estou falando da Casa dos Óculos. Tem uma equipe altamente qualificada, produtos de qualidade, tá? Todos eles são... passam por os maiores critérios, né? Maiores avaliações. Essa é uma empresa comandada pelo Vitorino Balena. É um dos empresários mais qualificados desse ramo óptico, né? De óticas de Porto Alegre, de empresas ópticas. Então, olha aqui, o endereço é na Rua dos Andradas, 1802, centro de Porto Alegre. Eu nunca digo que é subindo, é descendo a Andradas, pela direita da Andradas, ali exatamente no número... Rua da Praia, né, que é a Rua dos Andradas, 1802, centro de Porto Alegre. Descendo no sentido da Santa Casa para Doutor Flores, você está chegando na Casa dos Óculos, qualidade a toda prova. Conta com uma equipe altamente especializada para atender todas as suas necessidades. Novidades em armações nacionais importadas, óculos de sol, manutenção, etc e tal. Um timaço, né? Os telefones lá do nosso amigo Vitorino Balena, liderança da Casa dos Óculos, é o 3228-6586 e também tem o 99-904-4201, de segundas a sexta, das 9 às 17h30, sábados, das 9 às 12. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos, comandada pelo grande Vitorino Balena. É uma figura ímpar. Depois nós vamos adiante e nós vamos certamente assistir o Oscar do ano que vem, com Paulo Jeremias, o tapete vermelho. Não, vai ser um negócio fantástico. Paulo Jeremias, esse visionário que estabeleceu o grupo Di Paolo de Galetos, né? Então, Los Angeles, alô, Hollywood, alô, Jeremias. Interpretação espetacular. Sensacional. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Olha aqui, minha gente, comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo sempre as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao primo canto em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Aquilo ali é espetacular. O atendimento, né? É uma coisa sensacional ali no Di Paolo. Vamos ver então a mensagem que é estrelada pelo próprio empresário Paulo Jeremias. No papel título. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa,
É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Vamos ver aqui. Olha aqui, hoje nós temos aí uma telespectadora importante, que é a mãe do Ramiro Rosário, que está com a sua netinha, a Lavínia. Tudo bom? E a Aline está aqui hoje, então, nos nossos estúdios, veio buscar o nosso grande Ramiro Rosário, nosso querido vereador da capital de todos nós gaúchos, e então está aqui. Vamos ver se a... É a razão de tudo. Exatamente. A Lavínia deve estar reconhecendo o papai e a mamãe lá, porque já está Está acompanhando lá. Acompanhando. Então, tá a avó aí. Cri. A avó Cristiane está... Vovó Cristiane. Acompanhando lá. Vovó Cristiane. Muito bem. Os cumprimentos, um abraço para a senhora aí, cuidando dessa criança linda, maravilhosa, a Lavínia. Batizada, já foi batizada agora, domingo. Poxa vida. E não chorou. Não chorou. Não chorou. Ainda deu risada, né, na hora da batismo. Qual é a paróquia? É a Comunidade de Cristo, luterana. Que legal. Da IELB. Maravilha. Então tá, um abraço para toda a vovó Cristina, é isso? Tá. Cristiane, é. Cristiane, beleza. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui, sabe de quem? Do Jornal do Comércio, o jornal que é disparado o melhor do estado do Rio Grande do Sul, um dos melhores do Brasil, está aí o Jornal do Comércio. Esse jornal, minha gente, não tem tendências político-partidárias. Ele traz a notícia para o seu assinante, seu leitor, como ela é, pelos quatro lados, com absoluta transparência. Não tem tendências políticas partidárias como muitos jornais fazem no nosso país e aqui no Rio Grande do Sul também. Por isso ele é hoje o Jornal do Comércio, o jornal de maior confiança do leitor, de maior credibilidade dos leitores, dos seus assinantes. Por isso que cresce vertiginosamente no conceito de todos os leitores o Jornal do Comércio, que se caminha para 90 anos, né, minha gente? São 9 décadas praticamente que vai comemorar o Jornal do Comércio no ano que vem. Então te liga, né? Um jornal de confiança que tem a verdade na sua informação, a transparência exatamente pelos quatro lados da notícia. Seus colunistas, seus jornalistas, editores não abrem mão da notícia verdadeira. É a filosofia da empresa de longa data, né? Eu digo que hoje é comandada pelo nosso grande empresário Mércio Cláudio Tumeleiro, pelo Giovanni Tumeleiro. Hoje ainda conversei com o Mércio Cláudio Tumeleiro de tarde, estava lá na Jardine, né, com o José Luiz Moreira, que é o diretor superintendente. Conversamos com o Mércio e ainda elogiamos o Jornal do Comércio por o seu desempenho, né, que vem crescendo cada vez mais por toda essa qualidade de informação. O importante é o leitor ter confiança naquilo que está lendo. Entendendo? É verdadeiro o que eu estou lendo? Aí está valendo. Esse é o Jornal do Comércio. O que você lê é verdade, é verdade. Telefone, atendimento ao assinante, 32 13 1300. Madrugando, chegando muito cedo do seu domicílio, na empresa, na indústria, no comércio, no corporativo, no escritório, consultório, na residência, como eu digo, está chegando madrugando o seu Jornal do Comércio. Maravilha, espetacular, com a notícia de verdade. Ok? Muito bem. Vamos adiante então. Fala, Govinaski. Pois bem, eu quero fazer duas saudações aqui. Temos 3 minutos de fechamento, 2. Rapidíssimo. Então, na pessoa do presidente da IPTC, Paulo Ramires. Paulo Ramires, grande figura. E na pessoa também esteve aqui o Paulo Ramires, do coordenador de educação para o trânsito, Diego Marques. Diego Marques, eu quero outra figura. saudar. O Diego Marques é um agente da mais alta qualidade. Exatamente. Dedicado uma barbaridade. Exatamente. Então, na pessoa desses 2 agentes de trânsito, eu quero saudar todos os agentes de trânsito do Brasil, porque hoje, 23 de setembro, é o Dia Nacional do Agente de Trânsito. Olha só, que maravilha. maravilha. Levar essa saudação. E outra saudação que eu quero fazer, na pessoa do vereador Ramiro Rosário, tá? Aos vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, que tem dado um apoio fantástico, não à gestão do governo, mas aos munícipes, ao município de Porto Alegre, aprovando, apoiando os grandes projetos que estão lá tramitando, que são lá apresentados. Então, Ramiro Rosário, vocês estão de parabéns, porque todo o trabalho que vocês estão fazendo, em prol da comunidade porto-alegrense, com certeza é reconhecido e terá a sua valorização. Maravilha. E aí, Ramiro? Obrigado sempre, querido Govinaski. Realmente a Câmara tem aprovado reformas importantíssimas nessa legislatura, né? Que bom que as coisas estão se destravando. E deixo o meu abraço muito especial ao Paulo Ramires, a todo o time da IPTC, né? O Govinaski conhece muito bem, sabe que é um órgão muitas vezes incompreendido,
né, e que gera muita polêmica, porque trânsito, mobilidade, né, as pessoas sentem muito na pele, no dia a dia, e com os ânimos acalorados, às vezes acabam descontando num agente ou na própria EPTC como instituição, mas enfim, a EPTC cumpre um papel importante para a nossa cidade. O Paulo Ramires, sem sombra de dúvidas, é um excelente comandante. Estou muito feliz. Meu quase xará, a gente brinca, né? Se ele larga a EPTC, eu largo a Câmara, a gente faz uma dupla sertaneja. Ramiro e Ramires. Muito boa. Que espetáculo, hein? Muito bem. Como é que está ali o nosso monitor? Tem 1 minuto para o fechamento? Ah, não tem mais, tá. Então tá. Minha gente, vamos embora? Bruna Razeira, Ramiro Rosário, José Vilmar Govinassi. Obrigado, senhor. Esse aqui também tem uns 10 por dentro, né? Moto, Fusca. E o Fusca Azul. O Fusca Azul. Que ele pegou do Pepe Mujica. Pepe Mujica. Tá certo. Minha gente, vamos embora. Como acontece há 28 anos, nosso programa então está indo embora. E amanhã, 18 horas e 55 minutos, estaremos aqui com mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá.